Olá, saúde é vida no ar e hoje nós vamos conversar com os pais e as mães, principalmente com papai e mamãe que têm filho com o transtorno do espectro do autismo. Esse é um assunto que tem muitas dúvidas, por isso hoje nós convidamos duas profissionais para falar sobre esse tema. Olha só, é a Lígia de Godoy Carvalho, que é terapeuta ocupacional, e a Sandra Lazari Ismaira, que é fonoaudióloga. Eu queria agradecer vocês duas antes da gente começar o nosso bate-papo. Muito obrigada por aceitarem o convite e esclarecer tantas dúvidas que esse assunto gera, né? Sim, muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade e para falar de um assunto que eu e a Sandra gostamos muito de falar. Inclusive, você tem que brecar um pouquinho a gente quando for preciso. Pode deixar. Mas olha, então, para começar o programa, eu queria que vocês explicassem, quem pode das duas começar falando o que é o autismo, né? Esse transtorno. Qual que é a diferença dele? Como surge? O que é? Vamos lá, eu posso começar a explicar um pouquinho disso. O transtorno do espectro autista, ou TEA, ou também simplesmente chamado como autismo, ele é um transtorno difuso do desenvolvimento infantil. Por que ele é difuso? Porque ele pode atingir várias áreas do desenvolvimento. Então, o que acaba acontecendo é que assim, que a criança com autismo, ela não tem uma face, ela não tem um aspecto físico que nos remete a que ela é autista, né? Diferentemente de uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, outras síndromes, né? Que tem realmente o aspecto físico realmente já nos diz de algo sobre o diagnóstico dessa criança, ou mesmo as crianças com paralisia cerebral. No autismo, isso não acontece, né? É uma criança que, aparentemente, você não vai dizer que ela tem um diagnóstico, que ela tem um transtorno. E quando a gente fala do transtorno, é que é um transtorno difuso, por quê? Porque ela vai atingir várias áreas do desenvolvimento. A área da comunicação, a área da interação social, a área das questões mais sensoriais, e, assim, até condições motoras mesmo. Embora que, assim, esse atraso no desenvolvimento é um pouquinho, essa sintomatologia, ela é menor, mas, assim mesmo, ao longo do desenvolvimento, pode ser que os primeiros sintomas começam a acender a luzinha amarela, porque os pais, a família está identificando que está existindo algum atraso no desenvolvimento dessa criança. Então, ela já nasce com a síndrome? Ou ela desenvolve ao longo do tempo? Olha, isso também uma questão, né? Porque você pode ter algumas crianças que nascem, mas dificilmente a gente tem uma criança que nasce, que a gente vai falar, na hora que ela acabou de nascer, você já identifica que ela é autista. Não, não é assim que acontece. Muitas vezes você pode ter outras síndromes, outros problemas, e você ter também associado isso, mais para frente, você vai acabar diagnosticando isso, que essa criança tem algumas características, alguns sinais do autismo. Em geral, o que a gente encontra é que a criança, normalmente, ela vai tendo um desenvolvimento normal, e os pais, inclusive, assim, chega a ser triste isso um pouquinho, Viviane, porque quando os pais são indicados para nós, que somos, né, eu, terapeuta ocupacional, e a Sandra Fono, ele tem como mostrar que houve um momento que essa criança fazia uns balbucios, ela brincava, ela sorria, ela focava, e, de repente, isso deixou de ter esse tipo de comportamento. Então, isso, em geral, começa a aparecer entre 1 ano e meio e 1 ano e 8 meses, mais ou menos, é a fase que os pais remetem a isso, que até ali era tudo bem, que estava o desenvolvimento super normal, e que, de repente, a criança deixou de fazer coisas que ela já fazia. Então, normalmente é nessa fase que começa os pais a perceberem
ou mesmo os médicos, né, ou o pediatra, que é o que geralmente está acompanhando mais de perto essa criança, já começa a identificar que algo não está indo bem, né? Então, assim, fica muito claro que é como se o desenvolvimento ele estagnasse, né? Então, comportamentos, né, reações, várias coisas que já vinham aparecendo no desenvolvimento, é como que da noite para o dia essa criança deixa de mostrar essas habilidades adquiridas aí anteriormente no desenvolvimento. Ô, Sandra, e me fala uma coisa, na parte da fala, bebezinho já começa, né, a emitir aqueles sons, a criança que tem o TEA, enquanto é bebê, então, como a Lígia disse, pronuncia esses sons, e de repente para, que naquela fase que ele deveria começar a falar, parou. Inclusive, Viviane, é exatamente isso. Isso que a Lígia está falando é que a criança tem um desenvolvimento normal, chega a fazer esses balbucios, tem um maior contato, né, ocular, contato social com a família, e quando chega nessa fase de 1 ano e meio, até 2, que aí já tem que vir uma fala articulada, esse balbucio, ele tem que sair do balbucio das sílabas, né, da repetição das sílabas, e começar entrando as palavras. É aí que vem, e muitas vezes a família vem, o primeiro, vamos dizer, queixa é a questão do atraso na fala, que ele vem porque a família acaba não percebendo todo, vamos dizer, o restante, mas fica muito notório a questão de parar de falar. Ele parou de soltar os sons, ele parou de olhar para nós. A gente chama, inclusive, muitos pais, às vezes, tem o equívoco que a criança, às vezes, pode ter uma surdez. Olha, eu chamava e ele não me atendia. Então, já começam alguns sinais em relação à área da comunicação que a gente vê que a criança começa, vamos dizer, está dentro aí, podendo ser diagnosticada aí como o TEA. E realmente há essa, vamos dizer, essa parada abrupta, porque outros fatores, né, sensoriais, essa questão da interação social começam a vir, essa dificuldade começa a vir com mais profundidade, e o que acontece? Na verdade, comunicação, ela precisa desses 2 pilares, que é a interação social e, vamos dizer, toda essa questão, a própria articulação, esse contato da criança com o mundo, a linguagem necessita disso. Por isso que começa a haver essa dificuldade em outras áreas e, secundariamente, vem a dificuldade na comunicação. E aí os pais nos procuram exatamente com essa idade, dizendo ele parou de falar, eu acho que ele pode ter alguma questão auditiva, e é aí que a gente começa todo o processo de investigação, não só, né, na terapia ocupacional, na fonoaudiologia, e claro que muitas vezes o encaminhamento para outros profissionais, porque é isso que eu falei, eles vêm para nós como queixa, né, de um atraso na comunicação, só que tanto a TO quanto a fono, nós não podemos chegar num diagnóstico sozinha, o diagnóstico tem que ser feito, de fato, por uma equipe, e que aí, muitas vezes, a gente começa a fazer os encaminhamentos por um psiquiatra ou por um neurologista, no meu caso, por um otorrino, para realmente a gente detectar se existe uma questão de surdez ou não, e aí nós vamos trabalhando esse processo de investigação. Como que funciona esse processo de investigação? O que vocês fazem, cada uma na sua área, para detectar que a criança é autista? Tem alguma atividade, algum exame físico ou não? Como que é? Então, olha, esse processo, como a Sandra falou, nem sempre ele vem pelas vias que a gente diz normal, né? Por quê? Porque nós, como profissionais, né, da equipe que cuidamos dessa criança, nós não fazemos diagnóstico. Então, o correto é quando o pediatra, a família já começa a perceber que existe algo que não está indo bem no desenvolvimento, ela já fazer o encaminhamento. Então, o diagnóstico, na verdade, quem faz em geral, ou o pediatra
ou psiquiatra infantil, ou até mesmo neurologista infantil, né? Então, dessas especialidades da medicina é que faz o diagnóstico. Mas, às vezes, isso vem de uma forma invertida, como a Sandra falou, né? Muitas vezes a criança vem para nós, para a gente fazer uma avaliação mais ampla, né, do desenvolvimento mesmo. Então, nós temos alguns instrumentos específicos para avaliar essa criança. Tanto eu, na terapia ocupacional, eu uso um método, um instrumento de avaliação que chama Bailey. Nós utilizamos também a observação clínica estruturada, que são protocolos mesmo que a gente pode aplicar na criança, mas existe, Viviane, algumas crianças que não é possível a gente aplicar protocolo nenhum, né? Então, nós temos um questionário que os pais respondem, mas muitas vezes a avaliação vai ficar por conta da nossa observação clínica, da nossa expertise mesmo com esse tipo de criança, para poder chegar no momento de quando nós vamos dar essa devolutiva para os pais, a gente poder ter uma conclusão de que existe indícios que nos dizem que aquela criança pode estar dentro do espectro autista, né? Então, quando a criança já vem com o diagnóstico, é uma coisa. Agora, quando ela não vem com o diagnóstico, nesse momento, o que nós fazemos? Nós indicamos aí para que procure uma dessas especialidades médicas, para que daí, de fato, seja dado o diagnóstico. Então, a nossa função também é bastante importante, por quê? Porque em fases muito precoces, no desenvolvimento, fica muitas vezes um pouco difícil de você bater o martelo e falar, né? Olha, não, essa criança está dentro do espectro. Então, tanto da nossa parte como dessas especialidades médicas, quando a criança é muito novinha, muitas vezes eles pedem para nós, né, da equipe, né, eu como TO, Sandra como fono, também nessa equipe tem a psicologia, eles nos pedem ajuda para, numa situação ou outra, porque nós temos mais possibilidades no sentido assim de ter um espaço mais adequado para a criança, instrumentos mesmo que a gente pode detectar algumas coisas. Então, na verdade, isso fica como uma ajuda realmente para o médico, para realmente ele dizer, não, está mesmo dentro do TEA, né? Então, isso acontece dessa forma, e aí sim a gente pode, né, já concluir esse diagnóstico e aí dar o encaminhamento para os tratamentos, né? E até, Viviane, complementando isso que a Lígia está falando, porque, claro, nós somos, né, conhecedoras do que é um desenvolvimento normal. Então, quando vem aquela criança para nós, é como a Lígia falou, dentro da fonoaudiologia, nós também temos protocolos, que nem sempre nós conseguimos, mas, por outro lado, nós temos um parâmetro do que é o desenvolvimento normal. Então, e eu, na questão, né, do desenvolvimento aí da fala e linguagem, eu sei quando uma criança de 1 ano e meio vem para mim, o que aquela criança de 1 ano e meio tem que estar verbalizando, como que ela tem que estar compreendendo, né, as informações auditivas vindas do meio. Então, por entender do desenvolvimento típico, pela observação clínica, nós podemos considerar isso, se a criança está dentro daquela faixa etária de desenvolvimento ou não. E muito interessante, porque, claro, né, nós temos já, né, alguns aninhos aí de experiência, quando essa criança vem, de observar a criança brincando, a criança nesse meio que nós temos que é muito rico, de fato a gente já consegue pensar alguns comportamentos que não está dentro do desenvolvimento típico, né? Até às vezes sem aplicar protocolo nenhum. Você falou aí comportamento. A criança que tem o autismo, qual que é a principal característica que vocês notam? Você quer falar? Então, olha, na verdade, assim, são várias características, né, que hoje está dentro, né, do DSM-5. E como aqui, na Ludens, o nosso carro-chefe, dentro da terapia ocupacional, e mesmo como recurso da fonoaudiologia, é a integração sensorial, então, uma primeira característica que nós vamos observar são as questões sensoriais dessa criança. Então, existe
Agora, claro que muitas crianças vêm com um comportamento que é em decorrência a uma característica ou uma dificuldade sensorial. Por isso que é muito importante quem lida com essa criança entender dessas características sensoriais. Então, claro, dentro de um comportamento, nós vamos ver essa questão da relação social, alguns indícios dessa questão sensorial, a questão mesmo, né? Porque aqui não é porque as TOs não avaliam a questão da comunicação, mas elas também sabem se uma criança está atrasada na questão, né, de fala e linguagem. Então, a gente vai reunindo essas informações, tá, desses vários aspectos. E dentre essas características, né, quando a gente fala do comportamento, porque quando a gente fala do comportamento, remete a alguma coisa assim, né? Ou a criança ser mais agressiva, né? Ou ela ser mais passiva. Mas quando aqui, no caso do espectro autista, nós falamos de um comportamento de uma forma global. Então, por exemplo, né, a criança, a atividade principal dela é o brincar, né? O brincar sozinho, o brincar junto, o compartilhar, né? O se relacionar, seja através da comunicação ou pelo gesto. Então, o que acontece, né? Essas características já começam a aflorar de uma forma diferente, né? Então, a criança vai preferir brincar sozinha, ela não compartilha, né? Não só o brinquedo, como também a brincadeira, mas não é aquilo que a Sandra falou de um desenvolvimento típico, que a criança tem um pouquinho mais essa fase mais egocêntrica mesmo, né? Que ela quer ficar com as coisinhas dela, não é nesse sentido, né? É uma criança que não compartilha o brincar. Então, é um comportamento mais de isolamento. Ela geralmente não olha, ela não faz uma comunicação, porque às vezes a gente pode não ter a comunicação verbal, mas nós temos uma comunicação que é através dos olhos, que é através do gesto, né? Então, são vários comportamentos, atitudes que a criança tem, que a gente começa, aí tem alguma coisa que essa criança não está tendo um comportamento do que é esperado para a infância, né? Seja qual for a idade que ela tiver. Lígia, como é que você trabalha essa criança dentro da terapia ocupacional? Então, olha, uma coisa, né, que a Sandra já levantou, né, como uma característica, uma dificuldade muito grande que essas crianças têm, Viviane, são as questões sensoriais, mais que tudo, né? Então, não é que mais que tudo, mas assim, que compõem todas essas características aí. Então, na terapia ocupacional, nós temos uma especialidade que é isso, que é uma teoria, mas também é uma metodologia de tratamento, que é a integração sensorial. Por quê? Porque essas crianças, elas apresentam em quase que, aí vou dizer para você, vivendo 90%, se não for 100%, né, elas apresentam uma disfunção sensorial. O que seria essa disfunção sensorial? No ambiente, nós temos contato com várias entradas sensoriais, que pode ser auditiva, visual, tátil, né? O movimento, pessoas falando, conversando, se movimentando dentro do espaço. E essa disfunção dessa criança que vem que essa disfunção sensorial, a criança não responde da mesma forma que outras crianças responderiam. Então, às vezes, um mínimo de som ou de luz no ambiente, ou o toque, ela já pode reagir muito mal frente a esse estímulo, ou ao contrário, né? Ou esses estímulos podem não causar nada enquanto resposta para essa criança. Então, dentro da terapia ocupacional, além do que a gente já vê realmente, porque vai ter um atraso no desenvolvimento que vai ser em relação a atividades da vida diária, né? Essa criança vai demorar um pouquinho mais para desfraldar, pode ter também dificuldade na alimentação, no brincar, no desenvolvimento motor. Então, são todas as áreas que nós, na terapia ocupacional, a gente também faz uma intervenção. Mas, mais especificamente, é em relação à questão da disfunção sensorial, porque como a Sandra já começou a falar, essa criança que tem uma dificuldade sensorial, em geral, isso ele demonstra através de um comportamento.
Então, frente a esse estímulo sensorial, a criança pode começar a se bater, morder, né, ter fuga, se irritar demais, entendeu? Então, primeiramente, nós precisamos muitas vezes ajudar essa criança a regular esse comportamento, né, para aí sim você fazer um treino, muitas vezes, de uma habilidade que viria na sequência. Então, na terapia ocupacional, com essa técnica da integração sensorial, é uma metodologia, né, que nós utilizamos, é uma sala, ela é toda adequada para isso, para que a criança tenha experiências sensoriais e que, de uma forma mais controlada, né, porque aí você precisa realmente ter uma formação para isso, fazer com que a criança comece e aceite melhor essas entradas sensoriais, que ela consiga se autorregular para até ela começar a fazer alguma atividade que aí seja do brincar, de um treino de atividade da vida diária, e às vezes até se a criança é um pouquinho mais velha, mas o mais velha que eu digo aí, né, seus 4, 5 anos, ela pode também ter muita dificuldade na escola, por conta desse comportamento desregulado, que muitas vezes é bastante característico na criança autista. E Sandra, a criança com TEA, ela pode desenvolver a fala normalmente? Sim, aí claro que na nossa avaliação, Viviane, nós vamos ver qual é, vamos dizer, o grau, porque como diz mesmo a patologia, é um espectro, né? Que nós vamos ver nas duas extremas, crianças muito graves e crianças, vamos dizer, com maiores possibilidades. Então, dentro da avaliação, você consegue observar se essa criança, qual é, vamos dizer, dentro do espectro, onde ela está. E, claro, aquela criança, vamos dizer, que vem para nós com uma disfunção até sensorial, e dependendo da idade também que vem para nós, a gente vai poder fazer um prognóstico melhor ou pior. E não é dizer que essa criança vai ter o desenvolvimento da comunicação. Muitas crianças nós temos que utilizar de outros recursos, porque, na verdade, a comunicação, Viviane, ela não envolve, o falar envolve múltiplos aspectos, né? Primeiro, a criança precisa ter essa formação que a gente chama na fonoaudiologia de engramas mentais, que é o vocabulário, né? Ela saber como que ela tem que fazer com a boca para poder articular um fonema, e muitas dessas crianças, diria também a maioria, ela apresenta uma dificuldade até em posicionar os órgãos fonoarticulatórios para poder falar uma palavra bola. A comunicação envolve processos internos, que são processos mais neurológicos, e processos externos, que vamos dizer com os articuladores da fala. Então, a fonoaudióloga vai ter que ver, porque muitas vezes essa criança começa a adquirir esses processos internos, mas ela não tem o externo, que é essa habilidade motora oral para articular os fonemas da nossa língua. Então, aí que nós vamos usar de um outro recurso, que é através de figuras. Existem recursos hoje dentro da tecnologia para desenvolver uma comunicação alternativa. Quer dizer, ela consegue se comunicar, mas não através, vamos dizer, do verbal, através de um outro recurso. Então, dentro da avaliação, a gente vai ter que medir. E também esses processos todos, né, dentro do desenvolvimento típico, a criança vai trabalhando a questão cognitiva dela. Através desse brincar, através dessa relação com o meio, ela vai, vamos dizer, amadurecendo os processos cognitivos. E eu, enquanto, né, vamos dizer, uma terapeuta da comunicação, eu preciso desses processos de cognição para a criança poder falar. Então, nem sempre a criança fala também, por quê? Porque tem uma questão cognitiva impactando no desenvolvimento da linguagem. Então, é na avaliação que a gente vai poder observar, embora é o que nós, fonoaudiólogos, sempre vamos tentar isso, né? Uma comunicação verbal. Mas, quando avaliamos que não é possível, nós vamos utilizar de outros recursos. Lígia e Sandra, infelizmente o nosso tempo é curto, mas antes de encerrar, eu queria que vocês deixassem um recado, né, para os pais que têm filho autista. Qual que é o recado, qual a orientação que vocês dão?
É como a Sandra, né, comentou agora, porque também, sim, acho que no início eu não falei, porque você tem essa questão mesmo, né, de um quadro mais leve, moderado, até mais severo, né? Agora, não é por isso que não existe possibilidades, né, de desenvolvimento, que essa criança evolua, tendo um prognóstico melhor ou um prognóstico mais reservado. A gente tem percebido, Viviane, que isso a gente orienta para os pais, de não comer bola, né? Que nem numa expressão um pouquinho mais, né? De fato, começar a perceber se algo não está indo bem no desenvolvimento, né? Procure a ajuda de um profissional, porque nós percebemos que quanto mais precoce nós podemos fazer uma intervenção, né? Seja uma intervenção diretamente com a criança, ou de orientação para os pais, ou mesmo de indicação para outros profissionais, melhor nós vamos ter prognóstico, na intervenção, né? Mesmo que nós tenhamos um prognóstico um pouco mais reservado. Então, é extremamente importante, né, já começar logo de pequenininho. Pode ser que venha, a gente tem que pecar pelo excesso, né? Pode ser que a gente faça avaliação e, ok, não é só um atraso mesmo no desenvolvimento, porque também existe muita confusão nisso, né? Então, é um atraso no desenvolvimento. Vamos trabalhar, mas está fora do TEA, né? Mas é bom que a gente comece precocemente para ter uma evolução melhor. E acreditarem, né, Viviane? Acreditarem, investirem no seu filho com, vamos dizer, com uma equipe especializada para isso. E sempre, porque hoje a gente fala, não existe tratamento que não seja a clínica e a família. Precisa desses dois pilares. Muito obrigada pela participação de vocês duas aqui no Saúde é Vida. Infelizmente, o tempo passa muito rápido. Eu quero deixar o convite para vocês participarem de novo, porque eu ainda tenho muita pergunta para fazer e com certeza o pessoal de casa ainda tem muito o que quer saber. A vocês duas, muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos e estamos à disposição. Então é assim que a gente encerra o Saúde é Vida de hoje, com o recado das duas. Peque pelo excesso quando for saúde, pela sua saúde e pela saúde dos seus filhos também. A gente se vê no próximo Saúde é Vida. Tchau!